A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A toda a igreja, amém? Que alegria poder retornar aqui. Sinto-me honrado pela oportunidade de poder mais uma vez estar junto com os irmãos nesta manhã. Estar na manhã de domingo buscando ao Senhor. É uma bênção. Sempre amei a escola bíblica. Entendo que a escola bíblica, ela precisa acontecer. A igreja precisa ter um olhar voltado para a escola bíblica, porque é o que nos dá sustento, é aquilo que fortalece a nossa fé, nos dá direcionamento para seguirmos nos nossos dias nessa caminhada com o Senhor. São dias desafiadores, falava um pouco com o pastor Joaquim, né? Temos vivido aí os tempos dos fins, e a gente sabe que ainda, na verdade, há muito que está para acontecer, já predito pelo Senhor, mas aquele que está preparado, ele não é pego de surpresa. O Senhor fala a respeito da volta dele como o dia do ladrão, né? E eu vejo muito isso, quem está na segurança pública sabe melhor do que eu. Existe muito aquele chamado crime de oportunidade, aonde o humilhante ele vê que a pessoa está desapercebida e se aproveita disso. Eu entendo que o Senhor está falando disso a respeito da volta dele, em que nós não podemos ser achados desapercebidos. A volta do Senhor é real, a volta do Senhor é uma promessa. Maranata, vem Senhor, que nós possamos estar prontos para este encontro. Amém? Então, com grande alegria, eu estou nesta manhã juntamente com os irmãos e espero que possa colaborar um pouco a respeito deste importante e desafiador tema de entender a família como um instrumento de cura emocional. A nossa família é o nosso primeiro ministério. O cuidado que dispensamos à nossa família diz muito mais sobre nós do que o evangeliquez que nós utilizamos, que as roupas que nós vestimos, que as músicas que escutamos, a agenda de compromissos que temos ou qualquer estereótipo que venhamos a assumir. O cuidado com a nossa família fala muito mais a respeito de nós do que qualquer coisa como esta. E esta afirmativa, ela está baseada na própria instrução de Paulo a Timóteo, que diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Então, a família não pode ser negligenciada por quem quer que seja, que conhece ao Senhor, que serve ao nosso Deus. Infelizmente, em muitos lugares, a igreja tem tomado a primazia não só da família, mas muitas vezes até do próprio Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Queridos, eu confesso que a minha singela contribuição nesta manhã, ela não é fruto de aprendizado obtido numa cadeira universitária ou então em sessões de consultório, mas o que isso certamente facilitaria a abordagem, a exposição de uma forma sistemática da minha palavra, mas ela está baseada no exame da palavra de Deus, aplicado na minha vivência pessoal e também na minha vivência pastoral nestes poucos anos que fui chamado para servir ao Senhor e a minha família. O importante e desafiador tema desta manhã, família como cura emocional, o que eu intenciono apresentar com a explanação do texto base do Salmo 128, que eu amo, mas eu preciso, em primeiro lugar, dar um passozinho um pouquinho atrás. E como eu afirmei na última vez que aqui estive, nós falávamos a respeito dos desafios, né? Ou então o que está errado com a família na pós-modernidade. E naquela ocasião eu ousei dizer que o problema era a pós-modernidade. Então, de uma forma semelhante, eu quero trazer a igreja e começar dizendo que, por vezes, esta família que é um instrumento de cura emocional, por vezes também é uma família causadora das feridas emocionais. Por vezes, a própria família é o primeiro lugar onde feridas são abertas, onde traumas são implantados. E por que isso acontece? Veja bem, cada casamento que se constitui é o resultado da união de pessoas imperfeitas. Tem alguém perfeito já aqui, não? Eu não estou nessa categoria. Então, cada
casamento que acontece, cada união é a união de pessoas imperfeitas e geralmente pessoas que carregam consigo seus traumas, suas deficiências ou qualquer situação que não estava tratado, mas por vezes estava dominado, estava domesticado, já havia sido dado um jeito de não incomodar mais. Contudo, uma vez que está exposto a uma nova dinâmica familiar, esses traumas, essas situações começam a vir à tona. E aí a gente acaba percebendo que o nosso cônjuge é muito mais parecido com o nosso pai ou com a nossa mãe do que nós imaginávamos. E por vezes, situações que nós não gostávamos, situações que nos afrontavam, que nos confrontavam no nosso relacionamento com os nossos pais, eles vêm à tona no relacionamento com os nossos cônjuges. E aquilo que a gente tinha imaginado, que já estava acertado, o calo já não doía tanto, o pé já estava moldado ali ao sapato, ou o sapato ao pé, ele começa a vir à tona. Sejamos sinceros, realmente é só Deus quem é capaz de fazer dois se tornarem um. Duas pessoas completamente distintas, com hábitos diferentes, com alimentos muitas vezes preferidos diferentes, criações distintas, por vezes anseios diferenciados. Fazerem esses dois se tornarem só um, é só Deus quem faz isso. Mas a boa notícia é que Ele quer fazer isso dar certo. O maior interessado em que nossa família seja um instrumento de cura, que a nossa família seja algo que glorifique o nome do Senhor, é o nosso Pai. Mas talvez a gente se pergunte, mas por que às vezes não dá certo? Ou porque é tão difícil alcançar? Porque até mesmo quando tudo está bom, fica aquela sensação de que não está ótimo. Está bom, mas ainda tem algo que poderia melhorar e as coisas não acontecem. Por que por vezes a gente não consegue viver a nossa plenitude? Uma resposta que nós podemos encontrar é porque os princípios e padrões estão sendo roubados das famílias. Uma das razões pelas quais nós não vivenciamos totalmente o que o Senhor tem reservado para os seus filhos é porque os princípios e padrões estão sendo roubados das famílias. E nesta manhã, com muita humildade, eu quero falar somente de um princípio. Talvez não gostem muito, pastor, mas eu quero falar sobre o princípio que está sendo roubado, que é o roubo da masculinidade bíblica para o homem. Homens que aqui estão, nós somos os primeiros e maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso das nossas famílias. Eu não estou isentando as mulheres de eventual parcela de culpa, nem tampouco desmerecendo seus esforços e sua inteligência. Mas eu só estou compartilhando o que Deus considera o homem como este principal responsável. Basta nós olharmos alguns exemplos. Se nós voltarmos ao exemplo primário da criação, do momento da queda do homem, nós vamos perceber que Eva foi a primeira a transgredir, mas foi de Adão que Deus requereu as contas. Nós vamos encontrar outros exemplos falando a respeito de homens que se posicionaram e abençoaram a sua família, como Josué, servidor de Moisés, que deu continuidade ao projeto de Deus. E ele, chegando ao fim da sua carreira, ele junta toda a congregação de Israel e diz a eles: façam a escolha que vocês querem. Se é difícil servir ao Senhor, então escolha outros deuses. Os deuses da terra que nós estamos, os deuses dos nossos antepassados, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor.
Nós vamos encontrar também mulheres que se posicionaram e abençoaram a sua casa, como uma que sequer tem um nome revelado, mas a viúva de um profeta, que quando o seu esposo falece e por algum motivo deixa dívidas para a sua família, ela procura o homem de Deus e diz: os meus filhos serão tomados escravos, o que eu vou fazer? Ajuda a tua serva. E ela recebe uma palavra do homem de Deus. E ali você deve conhecer essa história, como o Senhor multiplica o azeite daquela viúva, ela então paga a sua dívida, vive do resto e a sua casa é abençoada porque uma mulher também se posiciona. Retorno à minha fala inicial. Não quero isentar ninguém a respeito do seu sucesso ou do seu fracasso, mas perante Deus, o homem, ele é o principal responsável. Sabemos que os nossos dias inevitavelmente nos forçam a ter alguns arranjos necessários e suficientes para que famílias possam prosseguir. E eu entendo que a graça de Deus nos é suficiente para nos dar a sabedoria e o entendimento que é necessário para seguir adiante. Mas o princípio bíblico é: homens, nós somos os primeiros e maiores responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de nossas famílias. Permita-me fazer a leitura do trecho de um livro. Nos Estados Unidos, já foram gastos milhões e milhões de dólares em esforços para se prevenir a delinquência juvenil. E outros tantos milhões já foram gastos em programas de reabilitação de menores infratores, viciados, dos que apresentam desvios emocionais ou que simplesmente são indisciplinados. Para as mulheres, também já existem livros e mais livros. São realizados diversos seminários e ainda há vários outros tipos de orientação ensinando-as a desempenhar bem a sua função de esposa. Depois de tudo isso, mulheres e crianças voltam para uma casa onde o marido ainda não mudou. Não se está dando orientação para os homens. E na maioria dos casos, são eles a causa básica dos problemas das esposas e filhos. Então tudo volta a estaca zero. Quando a mulher, bem orientada, ou um jovem reabilitado, voltam para casa e encontram o mesmo marido e pai de antes, sentem-se profundamente frustrados. O homem é o chefe da casa. A mudança deve começar por ele. Fecho aspas. Este é trecho de um livro escrito em 1982 pelo norte-americano Edwin Lewis Cole. E eu creio que, apesar da distância geográfica e do tempo decorrido, infelizmente, a situação não mudou. Pelo contrário, ela talvez possa ter piorado também em nossa nação. Temos visto muitas famílias padecido, e a principal, ou uma das principais causas, é por conta deste princípio que tem sido roubado das famílias. A masculinidade bíblica tem sido afetada. Mas a palavra de Deus, que é mais atual e eficaz do que qualquer livro, e é suficiente para os filhos de Deus que nele creem, nos apresenta nesse Salmo base 128, nosso Salmo base, nosso texto base, proposto para a nossa EBD, 7 verdades e 7 princípios que estão elencados de uma forma sequencial para restaurar famílias, fazendo de cada uma delas um verdadeiro instrumento de cura emocional. Nós vamos perceber que este salmo ele apresenta áreas de bênção na vida daqueles que creem e que seguem as orientações e os princípios bíblicos. Da área individual, profissional, conjugal, familiar, congregacional, social e também geracional. Então, eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 128. Nós vamos ler os versículos pausadamente e ver que esses princípios se aplicam hoje em cada família, tornando-a suficiente para um local de cura.
O verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando ele fala daquele, fala do indivíduo, fala da personalidade única, fala daquele que tem um relacionamento com Deus. O termo bem-aventurado, ele é muito mais do que simplesmente ser feliz. É alguém que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida e está pronto então para desfrutá-la de forma poderosa em toda a sua plenitude. Contudo, precisamos estabelecer desde o primeiro que somente alcança esta privilegiada situação aquele que anda em aliança com o Senhor, pois somente Deus pode fazer o homem feliz. Tenho visto nos nossos dias muitas pessoas que estão projetando a sua felicidade em coisas, em situações, em conquistas. Alguns chegam a afirmar: não, quando eu passar num concurso público, aí a coisa muda. Quando eu comprar meu carro, quando eu casar, quando eu tiver meu filho, e está sempre projetando em algo, projetando em alguma conquista, está projetando em alguma situação a sua felicidade. Queridos, saibamos, dinheiro, status, família, filhos, tudo isso são bênçãos complementares. A maior bênção que nós temos, que é a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. O casamento, a família, os filhos, não são um total caminho para a felicidade. Entenda o que eu estou dizendo. Tudo isso agrega aquilo que o Senhor já faz em nós. Sabe, pastor, há alguns anos eu tenho ouvido, e eu até entendia como uma verdade plena, o que algumas pessoas diziam no momento de casamento. E eu até mesmo já falei isso também, e depois falei: Deus, graças eu te dou pelo entendimento que me veio. Porque muitas vezes nós ouvimos: você não casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Não é assim? Nós já ouvimos isso? E eu quero dizer que essa é uma meia-verdade. Porque apesar de ser uma boa filosofia de vida, e que se os dois entenderem isso e caminharem para um tentar fazer o outro feliz, tem tudo para dar certo. Ou quase tudo. Contudo, o que nós precisamos entender é que, e se o outro falhar em me fazer feliz? O que vai acontecer? Então eu tenho percebido que, na verdade, eu não caso para ser feliz e nem caso para fazer o outro feliz. Eu caso por uma união de propósito da parte de Deus, e à medida que eu caminho nesse propósito do Senhor, eu já sendo feliz, a minha esposa já sendo feliz, complementaremos a nossa felicidade e os nossos filhos serão abençoados. Por quê? Porque a felicidade plena só pode vir do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 9, verso 23, o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o Senhor nos convoca a dizer: você quer ser pleno, você quer ser alegre, você quer feliz, você quer se regozijar em algo? Se regozije não pelo seu casamento, não pela sua família, não pelo seu carro, não pelo seu emprego, não pelo seu status, não pelo seu saldo bancário, mas se regozije em me conhecer, porque eu sou o Senhor. E a palavra nos diz que conhecer o Senhor se dá por meio da sua palavra. À medida que nós estudamos, conhecemos, nos aproximamos da palavra de Deus, nós então chegamos mais próximo deles e passamos a conhecer o nosso Deus. Ora, se o Salmo 128 diz que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Então, a primeira bênção que nós vemos pelo Salmo 128, para que a minha família seja um lugar de cura, seja um lugar de bênção, é que eu
o indivíduo, preciso conhecer ao Senhor. Eu preciso ter uma aliança com Ele. Eu preciso estar firmado nele. E desta forma, eu serei muito mais do que feliz. Eu serei bem-aventurado. Amém? Mas o verso 2 do Salmo 128 fala que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A palavra agora nos diz então que aquele que teme o Senhor, que além de ser abençoado, ele é bem-sucedido profissionalmente. Desde a queda do homem, lá em Gênesis 3,17, o Senhor ele amaldiçoou a terra, não o trabalho. Alguns pensam que, se Adão não tivesse pecado, a gente teria que trabalhar. O trabalho sempre existiu. O trabalho sempre existiu. Deus fez um jardim e plantou o homem nele para o cuidar, para guardar o jardim. O trabalho sempre existiu. O problema é que com o pecado agora ele teria que trabalhar com o suor do seu rosto para que pudesse ter o sustento que antes tão facilmente e graciosamente Deus o dava. Então Deus determinou desde então que o sustento do seu corpo era pelo suor do seu rosto. O que eu aprendo com isso, querido, é que Deus não se compraz com o preguiçoso. Deus não tem prazer com o dinheiro que é ganho também ilicitamente ou facilmente. Algumas pessoas acham que tem que ser tudo fácil. Que Deus dará de mão beijada. E se eu ganhasse na loto, resolveria a minha vida, não precisaria trabalhar mais, e até viver para a obra. Né? Mas nós sabemos que Deus se move por meio de princípios. E Deus não quebra os seus princípios. E aquele que quebra os princípios de Deus são por ele quebrado também. A palavra nos diz em Provérbios 13, verso 11, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Nós precisamos ter prazer no trabalho que realizamos. Nós precisamos entender que Deus está neste negócio. Logo após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, algumas décadas se passaram, e muitos ali aguardavam o retorno imediato do Senhor. E eles então pararam de trabalhar, e por parar de trabalhar, pararam de ter o sustento, e começaram a recorrer à igreja para que a igreja os sustentasse. E foi necessário então que Paulo escrevesse uma das suas epístolas dizendo, olha, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Nós precisamos entender que estamos esperando pelo retorno do Senhor, mas enquanto aqui estivermos, precisamos continuar vivenciando uma vida digna, com trabalho, com pagamento de impostos, com as nossas contribuições na obra e no reino do Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele também é abençoado pelo fruto do seu trabalho. Come, é feliz e tudo vai bem com ele. O verso 3 segue dizendo na primeira parte, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Nós temos aqui então um terceiro princípio no Salmo 128, o princípio da bênção conjugal. A videira, utilizada aqui no Salmo, era um tipo de planta muito familiar ao Israel de Deus, a ponto de que o próprio Deus compara Israel a uma videira, lá em Isaías capítulo número 5. Naquela cultura, ter uma vinha era sinônimo de ter a bênção sobre a sua casa. O vinho, um dos sinônimos dele é a alegria. O vinho proporciona alegria, é um dos parâmetros, um dos sinônimos dele dentro da cultura bíblica, da cultura hebraica. E nós vemos então que Noé, depois de passar pelo dilúvio, por toda a dificuldade de cumprir o propósito de Deus, quando ele chega em terra firme, praticamente a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Assim como agricultor, os maridos então precisam cuidar da sua vinha, cuidar das suas esposas, cercar, arrancar as ervas daninhas, proteger, preparar para que ela cresça. O papel do esposo. De outra forma, as mulheres também precisam submeter aos cuidados dos seus maridos. Permitir a limpeza, permitir a poda e alegrá-lo também com seus frutos. Então nós vemos que a bênção do Senhor no casamento, segundo a vontade, segundo os propósitos, segundo aquilo que os princípios que ele estabeleceu,
Nós temos a bênção sobre a esposa, a bênção sobre de forma conjugal, a bênção sobre a união entre marido e mulher. A sequência do versículo 3 continua dizendo: os teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. É interessante que ele começa falando de vinha e continua falando de oliveira. A oliveira é o que permite vir o azeite, também outro produto bastante conhecido do Israel de Deus nos tempos bíblicos. Um importante produto comercial. Nós sabemos que em algumas culturas, dentre elas a própria cultura judaica, os filhos são uma certeza de provisão e cuidado na velhice. Logo, um homem era considerado abençoado quando possuía grande número de filhos. Então o Senhor diz que a esposa é como uma vinha frutífera, e os filhos são como oliveiras à roda da mesa. Hoje, no Brasil, nós temos Bolsa Família, né? Então, quanto maior o número de filhos, parece que mais ganha. Mas, no Israel de Deus, ali não era dessa forma. Não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Então, como é que um homem, na sua velhice, muitas vezes sem o vigor físico, era sustentado? Por meio dos seus filhos. Por meio daqueles que eram criados por eles e entendiam que eles não eram sanguessugas dentro da família, mas eram colaboradores da família. Que no devido tempo, eles também iriam produzir, eles também iriam abençoar. Eu gosto muito da ministração do pastor Luciano Subirá, eu respeito muito a unção de ensino que está sobre a vida daquele homem. E certa feita, ele compartilhando que, conversando com um amigo que tinha tido filho recentemente, e ele então falou assim: olha, quando é que virá o segundo filho? Ele falou: Deus me livre. É muito caro ter um filho. E ele diz então que entendeu-se de uma certa forma o que aquele homem quis dizer, que de fato nós, de forma responsável, nossos pais queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos. Vovó já dizia assim que desde que filho parir, nunca mais a barriga enchi, né? Porque é sempre em função dos filhos que se vive. Mas vivemos hoje uma cultura em que os pais estão sempre dando aos seus filhos e os filhos não têm a menor consideração no momento oportuno de retornar aos seus pais. Infelizmente, nos nossos dias, aí eu volto a dizer, um princípio que foi retirado, se alguém hoje pensa que fazer filhos ou ter um filho para que ele possa ser sustentado como era antigamente na sua velhice, precisa tomar cuidado. Infelizmente. Porque muitos estão como o filho pródigo. Dá a minha parte na herança logo, faz um adiantamento aí, que já que tu não morre, me dá logo a minha parte. Nós precisamos entender. E voltando à fala do pastor Luciano, ele fala justamente isso. Que aquele homem mesmo preocupado em querer dar o melhor para o seu filho, mas não vivenciava essa realidade de que os filhos são parte integrante nesse ciclo familiar, de que precisam retornar aos seus pais, precisam dessa forma também honrar os seus pais, dando-lhe o que é necessário no seu tempo avançado. Em Israel era assim. Então o Senhor está dizendo, um homem que teme ao Senhor, ele é bem abençoado no trabalho, seu casamento é uma bênção, e seus filhos são como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. A roda da sua mesa, ela denota intimidade, comunhão, compartilhamento. Não só de alimentos, mas de sentimentos, de sonhos, de ensinamento. Este ano, eu e minha esposa completaremos 24 anos de casado. E uma das coisas que, logo de princípio, foi gerado no meu coração e que nós estabelecemos foi a mesa. Os meus pais são uma bênção. Eles não conheciam ao Senhor, deram o máximo que podiam para me oferecer o melhor nesta vida. Mas uma coisa que lá em casa não tínhamos era a mesa. A ponto de que no momento da refeição, cada um estava talvez no seu quarto, num local separado. Hoje em dia, muitas vezes, as residências têm mais televisores ou smartphones, celulares, tablets, tem mais dispositivos eletrônicos do que próprios habitantes. E não raras as vezes, no momento da refeição, cada um está com seu companheiro.
E eu gosto de observar, até no próprio MP, no momento da refeição, nós temos o restaurante lá, e eu começo a observar e vejo que ninguém nunca está sozinho nas mesas. Quando aqueles que descem com seus colegas de trabalho, juntam 2, 3, estão conversando, ok. Mas mesmo quem está sozinho nunca está sozinho. Porque ele está comendo com o celular na mão, olhando. Eu acho que se alguém jogar um pedaço de isopor e ele vai comer, ele não vai nem perceber. Ele nem sabe o que ele está comendo. Mas a palavra diz que é ao redor da sua mesa. E graças a Deus, lá em casa, nós estabelecemos isso. Nossos filhos sempre estiveram ao redor da mesa no meio da refeição. A ponto de muitas vezes, quando eu saía para ministrar em algum local a convite, e retornando às vezes tarde da noite, eles estavam lá com fome, esperando eu chegar para podermos sentarmos à mesa e fazermos a nossa última refeição juntos. Queridos, nós precisamos valorizar o tempo que nós estamos juntos. Há pessoas que estão vivendo debaixo da mesma casa, do mesmo teto, mas estão distantes uns dos outros. Não foi isso que o Senhor planejou desde o princípio. Ele fala que os filhos estarão ao redor da mesa. E quem já desfrutou, quem tem esse hábito, louvado seja Deus por isso, mas sabe que o momento da refeição são momentos marcantes, onde nós podemos conversar, onde nós temos hábitos que são estabelecidos, mas são memórias que estão sendo construídas. São momentos que nós temos juntos, em que a mesa nos une. O Salmo 127, pertinho do nosso texto base, no verso 3, diz que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem os seus filhos ao redor em todo o tempo. O verso 4 nos faz um interlúdio e diz que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, ele nos chama a atenção para que tudo que nós estamos vendo que Deus planeja nos oferecer é para alguém que está aliançado com Ele. Alguém que teme, alguém que compartilha dos mesmos sentimentos, dos mesmos anseios de Deus, que tem o mesmo prazer que Deus tem, que abomina as coisas que Deus abomina. No verso 5, nós continuamos e chegamos também ao nosso quinto princípio, que é um princípio congregacional. Diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião era o lugar da adoração, era onde estava posto o templo, e é na congregação dos justos que Deus resplandece a sua glória e determina a sua bênção. Já foi lido aqui o Salmo 133, o verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O que eu tenho observado ao longo dos meus poucos anos de pastoreio é que família saudável e forte, inevitavelmente, nos leva a uma igreja saudável e forte. De igual forma, uma família que é curada é uma família que dentro da igreja permite que haja cura. Então o homem começa no seu relacionamento pessoal com Deus e é bem-aventurado por isso. Ele encontra a esposa que se torna uma bênção na sua vida porque ele teme ao Senhor. O resultado desta união são filhos que são abençoados e que estão junto à roda da sua mesa. E esta família, então, agora constituída na congregação dos santos, ela também é uma bênção, porque a bênção do Senhor está com ela. Mas não para aqui, porque o versículo 5 continua dizendo: para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. A continuidade da bênção iniciada na família, que atinge a igreja, chegará até a sociedade. Mas tudo isso em decorrência do homem que teme ao Senhor, conforme nós lemos no verso 4. Eu quero chamar a atenção aqui. Embora nós estejamos aguardando uma pátria melhor, como diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que é a nossa morada celestial, ainda somos cidadãos brasileiros. E como tais, devemos abençoar a nossa nação. Precisamos entender que o cristão ele não está contra o Estado.
ainda que por vezes o Estado queira estar contra o cristão. Mas nós, como parte integrante, precisamos continuar abençoando a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa vizinhança, né? Se a gente for tomar o modelo de Jesus ao dizer que deve ficar em Jerusalém, até que seja revestido do poder, para então poder proclamar a palavra em Samaria, nos confins da terra, nós vamos ver de dentro para fora. Então, se a nossa família é uma bênção, a nossa casa será uma bênção na rua onde nós moramos, no condomínio onde nós morarmos. Por consequência, essa bênção chegará na igreja e a igreja será uma bênção aonde ela está localizada. Precisamos entender que, como cristãos, ainda assim somos cidadãos brasileiros e precisamos honrar os governantes, precisamos honrar aquilo que é necessário. Certa feita, ao ser questionado, Jesus respondeu muito sabiamente uma palavra que se torna muito conhecida: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso nos diz que nós não estamos afastados da sociedade, nós não estamos afastados, nós estamos no mundo, ainda que não pertençamos a ele, mas devemos fazer a diferença onde estivermos. Precisamos orar pelos nossos governantes. Eu não sei qual a sua opinião política, eu não sei qual o seu partido político, eu não sei qual a sua ideologia. O fato é, o governo está estabelecido e não compete a nós lutarmos contra, mas antes abençoar, orar, interceder para que possamos viver uma vida em paz. É interessante porque, num dado momento, o povo de Israel foi deportado para a Babilônia. Depois de tanto pecar contra o Senhor e se afundar cada vez mais espiritualmente, eles finalmente são deportados para a Babilônia, cumprindo-se assim aquilo que o Moisés já tinha dito a partir da parte do Senhor, quando eles abandonassem a Deus, o que iria acontecer. Ainda assim, poucos momentos antes, muitos falsos profetas se levantam dizendo que isso vai ser passageiro, isso é rápido. Constroem-se cangas ali, quebra, vai ser assim que Deus vai fazer. E Deus levanta os seus profetas, Deus levanta pessoas verdadeiras e diz: não, vai cumprir o que eu ordenei. E Jeremias, ele é um homem que vê a destruição, que presencia todo aquele momento. Aliás, como ele diz em Lamentações, eu sou o homem que viu o furor da vara de Deus. E então ele é usado por Deus para escrever cartas, para posicionar o povo de Deus. Porque ali todos estavam esperando que miraculosamente, rapidamente, Deus tirasse sobre eles aquele opróbrio, aquela injustiça aos olhos deles. E estavam lá esperando, deixando o tempo passar. Mas o Senhor tinha um propósito. O propósito do Senhor continuava válido para o seu povo. E ele manda dizer, então, olha, vocês não podem definhar, vocês não podem enfraquecer, vocês não podem diminuir. Vocês precisam crescer, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam se multiplicar. Porque chegará o tempo em que eu mais uma vez tirarei vocês daqui e colocarei na terra que eu vos prometi. E o Senhor não quer um povo doente, o Senhor não quer um povo fraco, o Senhor não quer um povo que esteja displicente. Então ele manda dizer, plantem vinhas, deem seus filhos em casamento, cresçam, multipliquem-se. E no capítulo 29 de Jeremias, verso 7, ele diz algo muito interessante. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou, em outras traduções, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, referindo-se à Babilônia. E é nesse contexto que surge Daniel, um jovem, mas destemido, ousado, temente a Deus. E ele se levanta como um homem que serve a Babilônia durante 4 governos. Se posiciona e é alguém usado por Deus para abençoar aquele lugar, porque daquele lugar viria a bênção dos judeus. Amém? Chegamos então ao final do verso 6 e com isso o 7º aspecto da bênção do Senhor de quem o teme, que é o aspecto geracional. Porque ele diz, veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel.
Queridos, isso não diz respeito simplesmente a uma bênção de longevidade, de poder alcançar uma grande idade, longos dias, e ver os filhos dos filhos crescerem e se multiplicarem. Mas é ver a expectativa dos seus netos, da sua geração futura, caminharem nos seus passos. E tudo isso porque um dia um homem resolveu temer e andar nos caminhos do Senhor. Provérbios 17, verso 6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Então nós vemos que um homem que teme ao Senhor, que não permite que os princípios e padrões bíblicos sejam roubados da sua vida, ele é bem-aventurado. Ele é próspero no seu trabalho. A sua esposa é uma bênção. Seus filhos se multiplicam. A sua cidade é abençoada. A sua congregação é abençoada. A sua sociedade é abençoada. E a sua geração futura anda nos caminhos do Senhor. Eu quero concluir então nesta manhã, reafirmando que famílias têm sido prejudicadas porque princípios e padrões divinos têm sido roubados. Mas se você estiver disposto a aprender e fazer da sua família um instrumento de cura emocional para ela mesma e para a sua igreja, você será também abençoado, abençoando a sua sociedade e as gerações futuras. O mesmo autor que eu citei, Edwin Lee Cole, ele diz no livro Tesouro que princípios são como chaves que abrem portas que estavam trancadas anteriormente. Padrões são como mapas que nos tiram de um lugar e nos leva até outro lugar. Então, se você conhecer os princípios e dominar os padrões, você será bem-sucedido. Bem-sucedido. A palavra do Senhor nos traz os princípios e padrões que nós precisamos para vivenciarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai, sou grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Sou grato ao Senhor pela Tua fidelidade para com o Teu nome que nos abençoa, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Senhor, porque Tu tens prazer em nos abençoar. Tu és o maior interessado em fazer com que a família dê certo, com que a família, Senhor, viva a plenitude do que o Senhor tem reservado, porque assim o Teu nome é glorificado e o Teu projeto, o Teu propósito é propagado sobre a terra, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Em primeiro lugar, Senhor, como nós vemos ali na palavra do Senhor, Pai amado, em vários momentos, como foi com Neemias, como foi com Esdras, como foi com Daniel, nós clamamos a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas negligências, ó Senhor, a nossa acomodação às coisas simples desta vida, quando deveríamos estar buscando verdadeiramente o que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família. Nós, ó Senhor, declaramos, ó Senhor, e confessamos o pecado dos nossos pais, das gerações anteriores, ó Senhor, no sentido de que abandonaram a Tua palavra, no sentido de que tentaram se revoltar contra Ti, Senhor, e fazer a própria vontade. E hoje nós estamos colhendo, Senhor, frutos desta rebelião. Mas nós contamos com a Tua misericórdia e contamos com a Tua graça para podermos, ó Senhor, nos voltar ao lugar da Tua presença, nos voltar ao centro da Tua vontade, a entender que o nosso padrão não é o que a sociedade diz, não é o que o mundo ensina, mas é aquilo que a Tua palavra estabelece, e a Tua palavra é imutável, ó Senhor, e ela também é infalível para nos fazer, Senhor, viver o que o Senhor tem para nós. Nós, ó Senhor, então, Pai, reconhecemos, ó Senhor, Deus Filho e Santo, ó Pai. E como disse Daniel, Senhor, porque a Ti pertence a honra e a glória, e a nós o corar de vergonha, Pai. Nós, ó Senhor, declaramos, ó Senhor, Deus Filho e Santo, que o Brasil, Senhor, se revoltou contra Ti, Senhor. Que a nossa nação, Pai amado, Senhor, rasgou princípios e abandonou o que o Senhor estabeleceu, Pai. Que a nossa nação, Senhor, mesmo sendo reconhecida, Pai, como maioria cristã, Pai amado, Senhor, de vertente evangélico-católica, ainda assim tem sido, Pai amado, Deus Filho e Santo, afrontada, tem sido furtada, tem sido, Pai amado, enganada, Deus Filho e Santo, ó Pai amado, pelo inimigo, ó Senhor, retirar princípios, retirar marcos, ó Senhor, Deus Filho e Santo, que nos protegiam.
Como Tu disseste ali ao Teu povo, procurai pelas veredas antigas. O povo, Senhor, e muitas vezes o Brasil tem respondido, não, nós não procuraremos, nós andamos nos nossos próprios caminhos. Deus, tem misericórdia de nós. Mas ainda existe uma igreja, existe um remanescente, existe, Pai amado, um povo fiel que não se curva, Pai amado, Senhor, diante de outros deuses, que tem buscado a Tua face. E eu creio que eu estou diante de pessoas que fazem parte desse remanescente, Senhor. Então ajuda-nos, ó Senhor, a fazer com que a nossa família seja um lugar de cura, em primeiro lugar para nós mesmos, para os nossos filhos, para que nós possamos viver uma geração, Pai amado, Senhor, futura saudável, ó Pai. Para que os nossos filhos possam encontrar, Pai amado, os caminhos de bênção e não passem, Pai, para as adversidades que nós passamos, que os nossos pais passaram, Senhor. Nós, ó Senhor, cremos, ó Deus Filho Santo, que Tu, Pai amado, Senhor, tem o entendimento necessário para nos dar, que o Senhor tem a força necessária para nos fortalecer, que o Senhor tem o Espírito sobre nós, ó Senhor, para que possamos vivenciar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado por meio da Tua palavra para aqueles que Te amam, Senhor. Eu oro, Senhor, em especial também nesta manhã pelos homens, ó Senhor, para que nós possamos nos posicionar como sacerdotes do nosso lar, Senhor, para que possamos, ó Pai, nos colocar na brecha, Senhor, para ouvir de Ti e trazer a instrução para a nossa família, e para ouvir a nossa família e interceder diante de Ti, Senhor. Que nós, ó Senhor, possamos quebrar ciclos, ó Deus, quebrar ciclos de maldição, Senhor Deus Filho e Santo, ó Pai, não porque foram imputadas simplesmente por palavras ou por ações demoníacas, mas por princípios que foram quebrados, ó Senhor, porque a desobediência atrai a Tua maldição, Senhor. Então nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos a nos fortalecer, a viver a mudança que nós precisamos para que a nossa família seja abençoada, Senhor. Para que a nossa casa esteja no centro da Tua vontade, Senhor. Para que a nossa família possa verdadeiramente dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor em todo o tempo, ó Pai. Eu abençoo, Senhor, a cada pessoa que aqui está nesta manhã, Senhor. E Te dou graças pela Tua palavra e pelo Teu amor revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus, e amém, amém. Que Deus vos abençoe. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui esta manhã.